preciso coragem para normalizar a dor, as relações que te sugam e os lugares e circunstâncias e pessoas que você tá e que não olham com amor e respeito para você como você gostaria. É preciso coragem para aceitar migalhas. Oiê, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu emano que você tenha toda a sabedoria, porque estamos aqui para mais um episódio. E sim, é necessário coragem, né? Vamos falar de coragem e o quanto que o corpo emocional, ele consegue entender a coragem e normalizar as coisas, dizendo que é coragem uma sobrevivência. Calma, antes meu colega aqui cantando, querendo participar do episódio. Bom dia, seu galo! Antes da gente normalizar essa bagunça toda aqui de coragem, 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 que a gente vai explicar esse treco de coragem aqui, o tipo de coragem, bora lá, né? Vamos falar sobre o corpo emocional, lendo e entendendo os processos da vida e muitas vezes para sobreviver, tendo coragem de aceitar e ficar, porque a mente não está ajudando a enxergar as coisas e enxergar saídas. Eu vou falar isso novamente e de forma devagar, e porque é muito importante a gente entender qual é a dicotomia, qual é a conversa que está acontecendo aí dentro, pessoa. Amore, gata, vamos lá, né? Às vezes os filhos vêm e falam com a gente de um jeito que não deveria ser falado. Às vezes o patrão coloca a gente no lugar dele, né? Não, resolve aí esse negócio. Se você trabalha no setor de finança ou num setor de marketing, num setor que é muito primordial para a sobrevivência daquela empresa, e aí seu chefe ou a sua chefe, né, o homem ou a mulher que está na liderança daquele negócio, vem e te coloca num lugar que deveria ser dele, deveria ser dela, e não te paga mais por isso, né? E você com aquela responsabilidade, hoje tá que tá, né? Ai, rindo de nervoso que esse galo competindo comigo aqui. Ó, e é isso, né? Tem hora que eu falo assim, eu acho que eu vou gravar o episódio 3 horas da tarde. Eu acho que eu vou gravar o episódio 10 horas da noite, porque daí o galo não tá cantando. Só que eu vou mentir para você. E toda vez que o corpo emocional está sendo enganado e precisa se adaptar porque a mente ou a psique não ajuda ele a lidar com uma relação onde o seu chefe está te colocando como dona da empresa, mas não te paga por isso. Onde seu filho, sua filha acha que pode falar com você de um jeito que não pode, né? E você fica assim, gente do céu, como é que eu lido com isso? Onde de repente a sua parceria afetiva, seja homem ou mulher, tá tendo determinadas atitudes que te machucam, te magoam, e você vai relevando, que afinal de contas você ama, né? E aí você. E aí, onde é que é o ponto do normalizar? Do ter coragem de dizer não para você e dizer sim para todo mundo e normalizar. E isso sim, é preciso coragem, porque algo dentro de você como um coração escrito honra, escrito valores, escrito compromisso, é, fazem parte da sua ampulheta da vida e de escolhas e de entrega que você faz para estas pessoas, para estas relações, para estas circunstâncias. E aí você tem isso. E aí, talvez o que mais te magoe seja que as outras pessoas não têm. O seu emocional, além de ter que lidar com o que as outras pessoas talvez não tenham, e aí você cria expectativas onde não poderia criar expectativas, ainda por cima, o seu corpo emocional acaba tendo que lidar com a mente que diz: não, mas essa relação é importante para mim, ou esse salário é importante para mim. Não, mas é meu filho, é minha filha. Então, esses processos, eles são muito importantes, porque eles estão falando de uma questão profunda, que se você consegue entender, tomar consciência que está acontecendo,
Gerir isso dentro de você. Você vai ler as pessoas e circunstâncias, você vai sentar e conversar, e talvez até numa situação diplomática, orientar e dizer: olha, mas quem tem que fazer isso é você. Olha, a gente está numa relação assim, assim, e nesse lugar onde eu tenho tal papel e você tem tal papel, as coisas têm que ser resolvidas desse outro lugar e não desse que a gente está resolvendo. Percebe que para você ter um corpo emocional blindado, fortalecido e capaz de fazer boas gestões, boas negociações, você vai precisar que a sua mente, que a sua psique te dê ferramentas para você fazer isso. E acima de tudo, isso vai exigir uma outra coragem, que não é a coragem de aceitar migalhas, mas a coragem de não aceitá-las, que não é a coragem de engolir, se magoar, chorar no cantinho, fechar a porta do banheiro lá da empresa, ou aquela amiga que você liga, é só você que liga, é só você que procura, né? Aquele casal amigo seu que só vem na sua casa, você nunca te convida para ir lá na casa deles. Então, sabe essas relações onde você dá, e não recebe, não recebe, não recebe, não recebe. E aí ter coragem de falar, chega. A gente tem falado, né, no episódio, eu vou te convidar, vou deixar aqui na playlist, tem um episódio ali sobre como lidar com ansiedade, medo e raiva. E o quanto que os três são positivos e estão a serviço. E como que eles se colocam a serviço? Por meio da coragem. É quase como se eu tivesse, agora meu colega ficou quieto ali. Obrigado, seu galo, obrigado. Ele fica quieto e as gatas ficam entrando e saindo. Você tá escutando eu abrir as portas aqui, né? E abre a porta, e fecha a porta, e gata entra, e gata sai, porque eu tenho duas. E aí a Adélia e a Isis ficam aqui. Parece que elas descobriram que eu tô conversando com você, e aí elas estão aqui, ó, se intrometendo nas conversas. Eu vou pôr um pouco mais de café para mim? Espero que você esteja tomando um café gostoso. Eu não sei quando que você está ouvindo esse episódio, mas eu vou te convidar a se inscrever, vou te convidar a olhar ali os episódios anteriores e fazer todo o processo ali dos 21 dias. Vai falar assim, todo é muita coisa. Não, é 15 minutinhos, pessoa. Ô, gata, faz ali, é 15 minutinhos. E você faz hoje, faz amanhã, quando você vê, já foi. Não terminou o mês e você já terminou o ciclo para você se resgatar. E aí, vamos lá. Eu falei que a coragem é como se ela viesse, é como se eu tivesse feito de trás para frente. Primeiro, a gente precisa que a mente e a psique olhem e falem assim: nossa, é verdade, né? Isso aqui tá assim, né? E tá assim pode quê? Aí a psique vem e fala assim: ué, porque você acredita que você não merece. Ué, é porque você tem medo do que vai ser se você cortar isso daqui pela raiz, se você colocar um basta. E talvez nem vai acontecer o que você está achando que vai acontecer. Muito pelo contrário, vai ter boas negociações, se bobear, você até ganha mais. Né? Vai ter uma negociação aí de salário, ou os filhos vão olhar e falar assim, nossa, eu tenho mesmo que ajudar mais em casa. Poxa, minha mãe faz um monte de coisa aqui, né? Eu posso, aproveitei e engoli o café enquanto o galo cantou. Sincronizamos agora. E aí, sabe, a sua psique vai te trazer um monte de crenças, de coisas que você acha que tem que, ou que você acreditou que. E aí, quando você tem a mente trazendo um ponto de vista a respeito das coisas, quando você tem a sua psique olhando e te descrevendo a lista de coisas que você acredita e que no fundo só faz sentido para você, porque não é real, não é adequado. Aí você pode pegar a sua realidade aqui, né, de salário, de tempo, de possibilidades de fazer diferente. Eu tô falando aqui mais de filhos e trabalho e nossa, tá barulhento hoje. Eu tô falando mais a respeito dessas áreas, porque a área da afetividade é um tiquinho mais complicado, né mesmo? Porque às vezes a outra pessoa não tem abertura para olhar, às vezes a outra pessoa não tem abertura para se colocar no seu lugar e ver que não dá para fazer as coisas daquele jeito, do tem que ser só do meu jeito, você tem que mudar para me agradar, para pertencer, e isso não é o ideal, não é uma relação saudável.
E mais às vezes a pessoa não tem abertura para fazer as coisas, para fazer um outro movimento, e aí a gente fica com receio de tomar atitude, porque daí não é só a pessoa, tem outras, né? Tem a minha família, a família do outro, tem, às vezes tem filhos, aí os filhos querem os pais juntos, e sim, os filhos nunca vão deixar de ter pai e ter mãe, né? Quando a gente está falando de um casal ali hétero. Mas a questão é mais profunda, e aí tudo vai pedir planejamento. Mas se você não tiver coragem de olhar e falar, peraí, deixa eu mudar essa rota aqui dessa conversa, você não vai começar a ter uma vida mais leve, vai continuar carregando piano nas costas. Vou comer um bolo. E carregar piano nas costas vai te trazer um preço depois, que não é barato. E eu tô aqui para te explicar que nesse processo de atender as pessoas com reabilitação, muitas vezes elas estão com um princípio de Alzheimer, onde a mente, para resgatar a pessoa, porque não fez um outro processo, entra no movimento de levar ela para uma fase da vida onde ela era feliz. O Alzheimer, ele começa no estágio 1, lentamente, e você esquece onde você largou a chave, você esquece o aniversário de um filho, você esquece que a amiga convidou para ir em tal lugar e aí passou, você esqueceu, e você vai normalizando isso, vai tendo coragem de normalizar. Então, olha só, é muito mais profundo esse episódio, tá? Porque as pequenas coisas que a gente normaliza e que são tóxicas, que são pesadas e que precisam ser ajustadas, elas podem sim levar a gente para um processo de Alzheimer. E isso é muito complicado. Porque depois, quando entra na fase 2, quando entra na fase mais crítica, que é o nível mais elevado, já é muito mais difícil ter alguma postura, fazer alguma mudança. E eu não quero terminar o episódio assim, porque tá na nossa mão. A gente tem o coração, que é o nosso amor, com escolhas e entregas para esse dia lindo, que é essa ampulheta de 24 horas do dia de hoje. E o que hoje pode, o que hoje dá para você sentar e diplomaticamente conversar, negociar, fazer um DR, né? E ter a coragem de fazer um pouquinho diferente, usar o seu medo e negociar com ele de repente, falar assim, não, calma, nós vamos tentar conversar assim. Então sossega aí, espera um pouquinho, deixa eu fazer. Aí você pega a ansiedade e fala assim, não, a gente vai fazer, porque a ansiedade quer movimento. E a raiva chega e fala assim, isso, quer movimento e é um movimento de basta. Acabou aqui, hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. E você não precisa sair resolvendo todas as áreas. Pega uma só hoje. Então, depois comenta aqui, né? Deixa para mim nos comentários qual área você conseguiu sentar e conversar diplomaticamente. Foi com aquela amiga que é só você que corre atrás? Né? Foi com aquela prima, com aquele primo que tem umas atitudes e que faz tempo que te incomoda? Foi com um pai, uma mãe, uma conversa que você difícil, que você tinha que olhar e falar, não, beleza, vocês vieram antes, vocês têm razão, e faz tempo que a gente não conversa, mas eu tenho o meu jeito de ser, eu não posso viver as escolhas que vocês querem que eu viva. Porque a vida é minha, não de vocês. Vocês têm as escolhas que vocês podem fazer para a vida de vocês. E eu concordo, eu entendo que é o jeito que vocês conseguem amar, mas eu também preciso ser vista, também preciso me amar. Mas eu estou vindo aqui para conversar. É possível a gente concordar com as escolhas particulares, né? E reatar a nossa relação de um lugar saudável? Talvez seja uma reconciliação que você tenha que fazer hoje. E aí sim, vai ter uma coragem aí de mudar a rota, né? Então, esse episódio é a coragem de mudar a rota, porque quando a gente tem coragem de mudar pequenas rotas, hoje uma, amanhã outra, depois outra, isso é um processo profundo de reabilitação neural, psicológica, emocional. E com certeza não é a cura do Alzheimer, vamos deixar bem claro aqui, mas é sim uma porcentagem significativa de mudanças dos processos neurais. Estamos falando de neurociência, sim, estamos falando de reabilitação, sim, estamos falando de terapia, sim. Qualquer coisa me procura.
Tem aqui na descrição meios de vocês entrarem em contato e saber mais sobre a HIIT Bioterapia, mas é uma porcentagem sim, onde o teu cérebro fala assim, olha, tem como fazer isso, eu não preciso enfiar ela no Alzheimer para salvar ela dela mesma. É sobre isso que a gente está falando hoje. Então, tarefinha, pega uma questão hoje e trabalha ela de forma diplomática, num olhar onde você também pertence, onde você não aceita mais migalhas, porque isso vai evitar que o seu cérebro em algum momento olhe e fale assim, eu tenho que salvar ela dela mesma, então vou enfiá-la no Alzheimer. Tá bom? É isso, um super beijo. Galo ficou quieto, todo mundo ficou quieto. Vou tomar meu café, tome seu café. Espero que você tenha um dia maravilhoso, emano, que toda a sabedoria do universo venha até você para te conduzir nesse processo lindo e que a sua vida seja cada vez mais gostosa, suculenta, leve, boa e que você possa colocar cada vez mais corações de boas escolhas e boas entregas nessa sua ampulheta da vida. Um super beijo e até o próximo episódio.